Boa noite a todos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu vou falar e ele vai ficar na intercessão. Queria primeiramente agradecer os líderes, Rô, Mauro, muito obrigada pela oportunidade. É sempre uma alegria e uma honra poder estar aqui com vocês, servindo e falando de um tema que eu considero tão importante para a saúde de um casal. Então, meu muito obrigada. Está comigo, meu ilustríssimo esposo, Nassis, e também nos acompanha um casal muito abençoado na nossa vida, que é a minha cunhada, Eilene, minha companheira de ministério também, e meu irmão Rafael, viu? Então, cumprimentamos a todos e vamos, sem delongas. Eu sei que vocês já começaram no encontro passado a refletir sobre o tema que nós daremos continuidade aqui, As 5 linguagens do amor de Gary Chapman. Eu sei que vocês já refletiram sobre o que acontece com o amor depois do casamento, não é verdade? E hoje, na verdade, nós vamos dar um passo além. E vamos abordar de uma forma mais profunda a primeira linguagem que ele aborda no livro, que são as palavras de afirmação. Antes de começar o tema, eu queria fazer uma pergunta. Você não precisa responder, é uma pergunta de uma autorreflexão. Pensa aí, resgata na memória. Você se lembra da última vez que elogiou o seu cônjuge de verdade? Agora, você se lembra da última crítica ou da última reclamação? Quando eu faço essas duas perguntas, o que está mais fresco? O que está mais presente na sua memória no dia de hoje? Eu queria que você pensasse sobre isso. Na disciplina, no curso de psicologia, nós tínhamos uma disciplina, psicologia sistêmica. E nessa disciplina, nós refletíamos sobre as bases dos relacionamentos. A família é um sistema, o casamento é um sistema. E dentro desse sistema, as pessoas influenciam e são influenciadas. E um dos pilares de um relacionamento é a comunicação. E nós podemos nos aproximar ali dos conflitos e desafios de um casamento, e a gente percebeu que a maioria dos problemas que surgem no casamento não surgem por falta de amor, mas por falta de uma linguagem de amor. E quando se fala de amor, eu queria que você pensasse e deixasse bem latente na sua mente uma coisa: nem todo mundo se sente amado da mesma maneira. Todos nós, sem exceção, muito obrigada, irmão, temos a capacidade de expressar e de receber amor. Mas a forma como nós fazemos isso é muito subjetiva, é muito particular e varia de pessoa para pessoa. E é exatamente isso que Gary Chapman aborda. Ele vai lançar em 1992 sobre as 5 linguagens do amor. E esse livro tem ajudado não somente casais, mas familiares, amigos e pessoas que buscam um relacionamento mais saudável. Então é exatamente isso que ele vai falar. O que são as linguagens do amor? Eles se referem aos 5 principais modos de se comunicar, de expressar e de receber amor. O conceito central que ele traz é que a comunicação do amor, ela acontece verdadeiramente quando nós entendemos a linguagem do amor do nosso cônjuge e conseguimos nos comunicar através dela. E eu tenho certeza que ao longo de todos esses encontros, da leitura do livro e das ministrações, se você ainda não identificou qual é a linguagem, você será capaz de identificar qual é a linguagem do seu cônjuge. São 5, Nós temos palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presentes e atos de serviço. Gary Chapman fala que todos nós temos uma predominante. Você pode até se identificar com mais de uma, mas tem uma sobressalente. E é exatamente essa que você tem que identificar e se comunicar para gerar mais conexão com o seu cônjuge.
Então pode ser que você se identifique muito com atos de serviço, com palavras de afirmação, mas saiba, tem uma que na sua personalidade, no seu comportamento, ela vai sobressair, ela vai se destacar entre as demais. Então busque avaliar ao longo de todos esses encontros qual é a linguagem do amor predominante no meu cônjuge. Tá até aí tudo bem? Mas antes de falar da linguagem do amor, eu quero dar um passo antes com vocês e falar sobre o princípio bíblico do poder associado às palavras que nós falamos. Antes de ser uma linguagem do amor, as palavras são, segundo a Bíblia, se você abrir em Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza, comerá do seu fruto. Então, antes de falar de linguagem do amor, nós precisamos entender o poder que a própria Bíblia atribui às palavras que saem da nossa boca. Porque na perspectiva bíblica, palavras não são apenas palavras. Elas carregam poder. Poder de construir, poder de destruir, poder de curar, poder de ferir, poder de aproximar ou poder de afastar. Isso significa que todas as vezes que você abre a boca, você está liberando sobre o ambiente e sobre as pessoas que estão ouvindo algo muito importante, eu diria até sementes, como vocês falaram aqui. As nossas palavras são sementes. Toda vez que eu abro a boca, sai da minha boca palavras com poder de germinar. E como sementes, elas darão frutos. Então, o que tem saído da nossa boca? Então, antes de você entender que as palavras de afirmação são uma linguagem de amor, elas são ferramentas espirituais de vida. Quando você entende esse princípio, você vai ver que palavra de afirmação não é só gentileza, não é só palavra bonita, não é só elogio, elas carregam poder e você deve utilizar não apenas no casamento. É claro que aqui numa perspectiva de casais, nós pegaremos a parte que nos compete num relacionamento conjugal, mas as nossas palavras não são neutras. E num relacionamento conjugal, isso se intensifica. Porque a pessoa que está ao nosso lado, nutrindo a nossa vida com palavra, elas têm um peso emocional diferente. As palavras que você profere, que você ouve do seu cônjuge, elas carregam um peso emocional, elas carregam autoridade, segundo a própria Bíblia nos diz, e elas têm um impacto direto na construção da identidade de quem está do seu lado. Significa que aquilo que você fala tem o poder de fazer com que a pessoa acredite e consolide quem ela é. Aquilo que eu ouço da pessoa com quem eu compartilho a minha vida constrói e compõe a minha identidade. Então o que a gente fala não é neutro. Então antes de ser uma linguagem de amor, é um princípio bíblico que você utiliza no casamento, fora do casamento, para quem tem filhos, usa na relação com os filhos, você usa na igreja, você usa no ambiente corporativo, é uma ferramenta espiritual de vida. Em Provérbios 15, 23, ele fala: como é boa a palavra na hora certa. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. E no livro de Tiago ele faz uma pergunta: pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga? E Tiago também vai nos alertar. Ele fala: se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Então, como nós temos utilizado as nossas palavras com a pessoa que decidimos compartilhar a nossa vida? Quando você profere, quando você fala, você não está apenas comunicando, você está liberando poder.
Você está liberando impacto na identidade de alguém. Você está liberando impacto na autoestima de alguém. Você está edificando ou não a vida de alguém através daquilo que você fala com a sua boca. Então presta atenção. Vamos fazer uma breve avaliação. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta, ela é como uma faca de 2 gumes. Ela tem 2 perspectivas. A primeira você vai fazer uma autoanálise e a segunda você vai fazer uma análise daquilo que você ouve do seu cônjuge. Primeiro, para você, as palavras que você fala ao seu cônjuge, você está validando e encorajando ou você está criticando e diminuindo? Pensa de todas as palavras que saem da sua boca. Por exemplo, nós vamos completar 10 anos de casamento. 10 anos ouvindo palavras de alguém, com certeza impacta na sua identidade, na forma como você vê a vida, na forma como você se vê. São 10 anos nutrindo a sua alma com as palavras. Então aquilo que saiu da sua boca. Quantos aqui tem 5 anos de casado? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos tem 10 anos de casados? Deixa eu ver. Quantos tem 20 anos de casados? Deixa eu ver. Quem tem mais de 20 anos de casado? A maioria. Então, se as palavras são um definidor de identidade, em 20 anos dá para construir muita coisa, sim ou não? E também dá para destruir. Então, o que saiu da sua boca nesses 20 anos? Agora vamos olhar por uma outra lente. As palavras que eu ouço do meu cônjuge, eu me sinto validado e encorajado, ou eu me sinto criticado e constantemente insuficiente? Você pode refletir tanto daquilo que sai da sua boca, quanto daquilo que você ouve. Então, nesse ponto nós entramos nas palavras de afirmação. Mas antes de falar o que são palavras de afirmação, eu preciso falar para você o que não são. Palavras de afirmação não são bajulação, aqueles elogios superficiais, exagerados, dizer por dizer. Não é isso. Palavras de afirmação não é aquele romantismo superficial. Não é isso. O que são palavras de afirmação? Palavras de afirmação são agentes poderosos de 1. Construção de identidade. 2. Validação emocional. E 3. Segurança relacional. Palavras de afirmação têm o poder de construir identidade, como eu citei, ajuda o outro a enxergar e acreditar em que ele é. 2. Validação emocional. É aquele ambiente onde a pessoa se sente valorizado, importante, você valida e resguarda as emoções de quem está do seu lado. E 3, segurança emocional. As palavras têm o poder de construir no lar um ambiente seguro. Eu atendo mulheres vítimas de violência doméstica. E constantemente na promotoria nós atendemos mulheres onde a maioria das violências que ocorrem, elas ocorrem junto com as violências verbais. Pode ter outros tipos de violência, física, psicológica, patrimonial, mas associada a todos os tipos de violência, a verbal é predominante. São mulheres que vivem 10, 20, 30 anos de relacionamento ouvindo palavras que denigrem, palavras que diminuem e que causam um impacto, sim, na autoestima da mulher. E a violência verbal e psicológica, ela é tão danosa quanto a violência física, porque ela entra exatamente no aspecto da saúde mental. Então são mulheres que muitas vezes precisam de uma ajuda psicológica, psiquiátrica, mulheres que desenvolvem ansiedade, depressão, porque foram violentadas através das palavras. Então eu quero que você preste muita atenção nisso. A pessoa que tem como palavra, como linguagem predominante, as palavras de afirmação, é uma pessoa que vai se sentir amada e validada através daquilo que ouve do companheiro. Essa vai ser a forma que vai comunicar para ela que ela é amada.
Para essa pessoa, palavras não são apenas detalhe, são evidência. Vai evidenciar o seu amor por ela. Então é como se você dissesse: eu vejo você, eu valorizo você, você é importante para mim, você é amada. Essa pessoa vai prestar muita atenção naquilo que você fala. É uma pessoa que as palavras não passam desapercebida, Mauro. É uma pessoa que capta o seu comportamento através daquilo que você verbaliza ou através daquilo que você deixa de falar. Porque para essa pessoa, tanto o que você fala quanto o seu silêncio comunicam para ela alguma coisa. E se da mesma forma que as palavras positivas têm um impacto benéfico, as palavras negativas para essa pessoa também não são apenas incômodas, elas são profundamente dolorosas. Por exemplo, assim como uma pessoa precisa de tempo de qualidade, precisa de atos de serviço, essa pessoa precisa de palavras. Essa pessoa precisa te ouvir, expressar, verbalizar, dizer, comunicar. São elogios, são palavras que edificam, que encorajam, que validam, que valorizam. São palavras de reconhecimento, de apoio, de gratidão, que demonstram amor. Então essa pessoa vai sentir que é verdadeiramente amada quando você expressa e dá sentido a tudo que você faz através das palavras. Eu vinha comentando no carro com o Anácio, eu falei: olha que interessante, eu vou ministrar sobre a minha linguagem predominante. E ele falou que geralmente, ele diz que é um páreo, né? Segundo ele, é palavras de afirmação e presente em primeiro lugar, as duas juntas, né? Então eu acho, mas eu falei que eu ainda acho que palavras de afirmação ainda tem um peso maior, mas pode vir acompanhada do presente, a gente aceita, né? Muito bom, então. Então, por exemplo, você pode amar muito essa pessoa. Você pode fazer tudo, resolver todos os problemas, ser proativo, ser presente, mas se você não fala nada, se você faz como meu pai diz, entra mudo, sai calado, não expressa o que sente, não verbaliza, ela pode viver ao seu lado, sem se sentir verdadeiramente amada. E como ela se sente verdadeiramente amada? Quando você reconhece o esforço dela e fala para ela. E quando eu digo ela, é genérico, ela, a pessoa ou o cônjuge, né? Os dois. Quando você elogia algo específico, quando você encoraja em momentos difíceis, é tão importante isso. Quando você fala com respeito, mesmo em conflito, porque tem pessoas que são muito boas para elogiar, mas no conflito utilizam palavras totalmente inadequadas. Então, da mesma forma que ele elogia, no conflito ele vai usar palavras que ferem. Então, para essa pessoa também tem um peso emocional importante. Aí você fala para mim: Roberta, eu estou desconfiando. Pode ser que meu cônjuge realmente seja palavras de afirmação. Então, eu separei aqui para você 4 sinais, que são pistas que o seu cônjuge pode te dar, que vão revelar se a linguagem dele é palavras de afirmação. Então presta atenção nos sinais, que às vezes a pessoa deixa a pista no ar. Tenho certeza que quando você lê, através dos exemplos que ele traz aqui e através dos exemplos que a gente vai falar, você vai conseguir detectar. Você vai fazer aquela observação e pensar: será? E alguns sinais podem revelar que essa é a linguagem de amor do seu cônjuge. Número 1, valoriza muito elogios. É uma pessoa que, se você disser um elogio, muda o dia dela completamente. E ela vai te dizer lá na frente: olha, aquele dia que você disse aquilo para mim, meu dia mudou, me fez tão feliz, eu me senti tão importante. Já vai te deixar a dica: olha, eu gostei do que você disse. Olha, naquele dia lá, caiu bem. Você fala algo positivo, ela vai comentar com você depois. Ela vai validar para você: olha, eu gostei do que você disse, pode dizer mais. Isso é um sinal de que realmente ela gosta de ser elogiada. Ela vai guardar mensagens, cartas,
Algumas frases que você disse vão ficar marcadas no coração dela. Coisas que às vezes para você foram até simples. Se ela chegou do salão e falou, nossa, que corte maravilhoso. Para você é um elogio simples. Mas para a pessoa, você consegue mudar o dia da pessoa se a linguagem predominante dela for palavras de afirmação. Por exemplo, vamos supor que alguém conseguiu uma promoção. E ele vai todo animada, contar para o cônjuge. Olha, consegui aquela promoção. E às vezes está lá no celular e nem responde. Às vezes fala, tá bom, legal. Às vezes não valida da forma que ela queria. Agora, se a pessoa conta que foi promovida e aí recebe uma palavra de afirmação dizendo, eu reconheci todo o seu empenho. Eu vi toda a sua dedicação e não tinha outra pessoa para assumir esse lugar porque você é excelente naquilo que você faz. Eu digo com você com total segurança, a sua palavra se equipara à importância da própria promoção. Aquilo que você disse para ela terá o peso emocional para ela da importância que teve também a promoção. Então a pessoa que vai valorizar muito aquilo que você fala de bom, aquilo que você valida, aquilo que você encoraja, aquilo que você reconhece. Então esse é o primeiro sinal. Uma pessoa que valoriza muito elogios. Número 2, o contrário também é verdadeiro. Se uma pessoa valoriza muito elogios, essa pessoa pode se magoar facilmente com as críticas. Se as palavras positivas chegam com um peso importantíssimo, as negativas vão chegar também. Então é uma pessoa que vai ficar mais sensível quando você fala num tom duro, que você não está acostumada a falar. É uma pessoa que lembra, você falou uma coisa lá há meses. Algum dia ela vai trazer na conversa e falar, aquilo me doeu. Eu não gostei daquilo. Aí ele fala, não, mas você lembra disso? Lembro. Porque ficou pulsando dentro do coração dela aquela palavra. É uma pessoa que pode se fechar depois de uma palavra mais pesada, de uma palavra mal colocada. Mas, aqui eu quero que vocês tenham atenção. Isso não é fraqueza. Isso não é carência. Isso é linguagem. É a forma como ela entende que é amada. Assim como uma pessoa precisa de atos de serviço, de tempo, de qualidade, de toque físico, essa pessoa precisa de palavras. Então nós não podemos interpretar como fraqueza. É um tipo de linguagem. É a linguagem do amor dela. 3, essa aqui é clássica, viu? Muitos já devem ter ouvido. Reclama de falta de reconhecimento. Então você pode ouvir, mas parece que tudo que eu faço não é suficiente. Eu faço e ninguém fala nada. Eu não recebo um elogio. Você nunca fala nada de mim. Eu fui no salão, cortei 1 milímetro e você nem notou. Como é que você pode não notar o sapato novo que eu comprei? Então ele vai te falar, olha, eu senti falta de você me elogiar. Eu senti falta de você expressar. Então é a pessoa que vai te cobrar. Mas por carência e por fraqueza não, porque ela está te dizendo que essa é a linguagem dela. Que ela se sente amada e validada desse jeito. Mas você nem percebe o que eu faço. Você chegou, eu cuidei das crianças, cuidei da louça, fiz tanta coisa, você não falou nada, sentou no sofá. A pessoa está te pedindo atenção. Então se ela te cobra atenção, pode ser que a palavra predominante dela sejam palavras de afirmação. Então, tradução emocional. Seu cônjuge não está pedindo mais coisas. Ele só está pedindo reconhecimento. Está pedindo validação. Ele está pedindo que você olhe um pouco mais com atenção para ele. Que você verbalize, que você dê sentido ao que você faz através das palavras. Último sinal aqui. É uma pessoa que vai elogiar você com frequência. Geralmente, ela costuma falar aquilo que ela gostaria de ouvir. Então vai virar para você e falar, nossa, você está tão bonito hoje. Mas você é muito bom nisso. Mas eu amei que você lavou e guardou a louça toda hoje. Mas obrigada por colocar as crianças para dormir. Ela vai estar falando para você, mas é um sinal. Porque geralmente ela oferta aquilo que ela gostaria de receber.
Então presta atenção, se ela deixar essas pistas, essa deixa, elogiou, percebe, vai captando os sinais. E perceba se essa é a linguagem dele ou dela. Então, por exemplo, é uma pessoa que percebe quando você não comenta nada, tá? Ela está esperando um comentário e passa totalmente despercebido. Acha que ela não prestou atenção? Ela prestou atenção sim. E ela pode interpretar esse silêncio como desinteresse. E isso pode gerar um afastamento entre o casal. Pode gerar uma desconexão. É uma pessoa que pode sentir que está sendo ignorada emocionalmente. Se você não consegue expressar através das palavras. E talvez hoje você esteja percebendo que o seu cônjuge, ele não está pedindo demais. Na verdade, ele só está pedindo para ser amado na linguagem dele. E numa linguagem que talvez você ainda não tinha aprendido a se expressar. Mas que agora, através dessa série, você tem a oportunidade de colocar as coisas no lugar. E de se comunicar mais assertivamente. Quantos podem dizer amém? Amém. Aí você pode me perguntar assim, então, se o meu cônjuge, a linguagem predominante é palavras de afirmação, significa que eu posso deixar de fazer todo o resto e só falar que vai ser suficiente? Então, a partir de hoje eu vou só falar, só elogiar, vou só dizer que vai ser suficiente? Gostei, pastor Marlon. Não. Olha só, as 5 linguagens do amor são 5 modos de amar. Nós podemos ter características de todos eles. Não são excludentes. Se eu tiver uma, eu não tenho a outra, não. Elas são complementares. Significa, né, Thaís, que eu posso ter uma mais prevalente do que a outra. Mas você não vai deixar de desenvolver as outras. Você vai ter um tempo de qualidade, você vai presentear, vai ter os atos de serviço, tem o toque físico. Mas se a predominância é palavra de afirmação, você aprende a se comunicar assim. Então, o que você vai fazer? Não é deixar de fazer, mas aprender a se comunicar enquanto faz. Faz sentido para vocês? Geralmente é uma palavra que a gente usa muito na psicologia. Faz sentido para vocês? Não é deixar de fazer, é aprender a se comunicar enquanto faz. Então, por exemplo, não é só chegar e ajudar em casa. É chegar, ajudar em casa e falar, olha, eu sei que isso é importante para você. E eu reconheço quantas tarefas você tem no dia. E hoje eu quis te aliviar. Eu quis te dar um descanso. Então você evidencia o que você está fazendo através das palavras. Então o que você fala, ele dá sentido àquilo que você faz. Porque às vezes você acha que está arrasando. Lavou a louça, colocou o lixo para fora, colocou as crianças para dormir, passou um pano na casa, colocou a roupa na máquina, lavou a área e não falou um A com a pessoa. E não conseguiu expressar, comunicar, conversar. Então você acha que está arrasando, mas se você não estiver comunicando na linguagem dela, ela pode não estar ruim, mas ela pode não se sentir verdadeiramente amada. Vamos pensar por outro lado? Por exemplo, se uma pessoa, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Você elogia todo dia tem uma palavra encorajadora, uma palavra de reconhecimento, todo dia tem um elogio. Mas você nunca senta, nunca conversa e nunca tem um tempo. Está desproporcional, está em desequilíbrio. Então, alguém cujas palavras de afirmação é a linguagem predominante e você faz tudo por ela, resolve o problema, é proativo, mas nunca fala nada, não reconhece, não elogia, pode ser que ela sinta falta de sentir o seu amor expressado dessa maneira. Vocês conseguem entender? E aqui eu queria que vocês refletissem que há um esforço. E esse esforço é mútuo. Porque quando a Bíblia define os papéis do homem e da mulher, ambos devem saber qual papel desempenhar numa via de mão dupla. Eu entendo que quando só um se esforça e o outro não,
pode ser que a corda fique mais pesada. Mas quando nós falamos de linguagem do amor, nós estamos falando de mutualidade, de reciprocidade, onde um faz o esforço de entender a linguagem do outro, se comunicar na linguagem do outro, e o outro está fazendo o mesmo esforço. Então eles se encontram exatamente nesse ponto de equilíbrio. Eu vou buscar a linguagem do amor do Onassis, o Onassis vai buscar a minha linguagem de amor, e ambos vamos conseguir nos conectar melhor, nos incentivar, nos encorajar. Porque às vezes só um tenta, só um fala, só um descobre. E aqui é para os dois, marido e mulher. Porque eu gosto de falar que geralmente quando nós fazemos esse esforço em compreender a linguagem do meu cônjuge, você está gerando mais conexão. Você está fortalecendo o seu casamento. Você está semeando numa terra fértil. Então tem que ser recíproco. O marido busca compreender a linguagem da mulher, a mulher busca compreender a linguagem do marido, e ambos conseguem melhorar a comunicação do amor. Então, se está em desequilíbrio, talvez esse seja o momento que Deus está te chamando para um conserto, para você se dispor, se disponibilizar a compreender, a semear, a ofertar e a cuidar dessa pessoa que Deus colocou ao seu lado. Tudo bem? Amém. Então vamos lá. Então, quais são de fato as palavras de afirmação? Nós temos aqui alguns exemplos. Depois vocês podem fazer a leitura do livro e ler todas na integralidade. Palavras encorajadoras, palavras gentis, palavras que validam e palavras que honram. Gary Chapman vai dizer que encorajar é inspirar coragem. Todos nós temos áreas de insegurança. Todos nós temos área de vulnerabilidade, de fragilidade. E nós estamos convivendo com o nosso cônjuge que nos conhece despido de tudo que as outras pessoas não conhecem. É alguém que conhece tanto as nossas potencialidades quanto as nossas limitações. É alguém que enxerga o nosso ponto fraco. É alguém que enxerga onde nós somos pequenos e frágeis. Então, as palavras encorajadoras são um combate à insegurança. Validam e protegem o coração da pessoa que está ao seu lado. É inspirar coragem. Nós temos um potencial latente aqui. E se você é uma pessoa que inspira coragem, que motiva, que impulsiona, todo o potencial que a pessoa que está ao seu lado tem, ele vai ser aflorado. Ele encontra espaço para ser germinado e frutificado. Quando eu estava lendo isso aqui, embora não seja um exemplo de casal, foi algo que me lembrou sobre inspirar coragem. Gideão é alguém que naquele momento de perseguição, ele está malhando trigo lá no lagar. E quando o Senhor vai falar com ele, ele se sente tão pequeno. É a família que é menos importante. É ele que é o menor da casa. E ali o próprio Deus inspira coragem. E fala, vai nessa tua força, porque eu serei contigo. O que Deus fez? Exatamente conseguir extrair dele aquele potencial que estava adormecido. E ali ele consegue ir e trazer a vitória para o povo de Israel. Então, encorajar o seu cônjuge é exatamente inspirar coragem. Dizer para ele, você é capaz sim. Naquela área que ele se sente tão pequeno, tão vulnerável, não vai dar certo. Você pode dizer, ainda que não dê certo, eu estarei ao seu lado. Eu estou com você, eu não solto a sua mão. Eu sei que você vai conseguir lidar com isso. Mesmo que não dê certo, eu continuo ao seu lado. Então essa pessoa que está ao seu lado não é uma fortaleza. Eu não sou a fortaleza, o Onassis não é uma fortaleza. Todos nós temos esses pontos de maior fragilidade. Mas nós devemos ser aqueles que vamos inspirar a coragem. E não aqueles que vai diminuir. E não aquele que vai falar, eu acho que não vai dar certo, não. Mas você nunca fez nada que presta. Ah, mas você nunca conseguiu fazer isso. Mas na verdade, de encorajar, a gente desencoraja. As palavras de afirmação têm um impacto direto na identidade.
Tem um exemplo poderosíssimo aqui, ó, de mudança de comportamento, onde o próprio Gary, ele aconselhou um casal. E ali ensinou a mulher a proferir palavras de afirmação. Não da área que ela queria mudar, mas daquilo que era o potencial do marido. E fortalecendo o potencial do marido, ela fortaleceu várias outras áreas. Lembra, da sua boca sai poder. Você pode levantar a pessoa que está do seu lado, ou você pode derrubar. Você pode encorajar e estimular, ou você pode desestimular. Então, o que tem de fato saído das nossas bocas? O que nós temos semeado? Será que nós somos alguém que inspira coragem para a pessoa que está do nosso lado? Vai dar certo sim, nós estamos juntos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Teve um momento da minha vida que eu passei muito difícil, e eu até fiz um meme esses dias na internet, que eu falo que eu conto tudo para ele. É meu psicólogo favorito. Eu sou a psicóloga, mas ele é meu psicólogo. Que não tem uma coisa nesse mundo que eu não conte. E foi de uma palavra que eu ouvi de alguém que era muito importante para mim, e que se essa palavra, doeu. Ela entrou, né? Fez aquela dorzinha, e quando eu contei para ele, aquilo que eu ouvi dele conseguiu superar toda a dor que aquela palavrinha tinha causado. Então talvez se ele não tivesse aquele alimento, se ele não tivesse nutrido a minha alma com aquelas palavras, o resultado daquilo que eu tinha ouvido teria sido devastador. Mas eu encontrei um lugar de validação, de reconhecimento. E de repente, aquelas palavras se tornaram tão pequenininhas porque eu encontrei coragem para continuar. Então, é sobre isso. O segundo é palavras gentis. Gente, o Gary Chapman fala algo que a gente já sabe. O amor é gentil. Então, ele fala lá, o amor não se ensoberbece. Tudo que fala lá em Coríntios 13, e é exatamente aquilo, o amor não se ira. Se nós quisermos comunicar o amor verbalmente, nós precisamos pensar na maneira que nós estamos falando. Porque às vezes até uma expressão, dependendo do tom e das palavras que você utiliza, ela pode ter dois significados diferentes. Às vezes a gente tem algo de bom. O que eu quero falar tem uma motivação boa, mas a forma como eu me expresso, pode ser que eu perca a razão, pode ser que eu deixe de encorajar, pode ser que eu não consiga colocar as palavras da forma adequada. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse mesmo versículo, na linguagem de hoje, diz que as palavras cruéis desanimam. Elas têm o poder de abater o espírito. Provérbios 15:4 diz que a língua serena é a árvore da vida, mas a perversa esmaga o espírito. Então aqui eu trouxe outra literatura, vocês que já estão lendo da Dev Tyrus. Algumas mulheres devem conhecer, é aquela autora da Experiência do Lar. Ela elaborou esse livro junto com o esposo dela. Cada capítulo tem a perspectiva dela e a perspectiva dele. E um dos capítulos se chama A Maldição das Críticas. E olha o nome do livro. Ele diz e ela diz. Como um casal de líderes consegue superar as diferenças e construir um casamento de sucesso. Então eles trazem exatamente como eles conseguiram chegar a um ponto de equilíbrio, tendo o ponto de vista dela e o ponto de vista dele, como eles conseguem chegar a um denominador comum. E nesse capítulo, que depois eu sugiro que vocês leiam, ela vai falar que tem gente que casa e quando casa, para ele tem um chamado. O chamado dele é o quê? Mudar quem está do lado. Ele se torna um agente. Não, eu tenho que moldar, eu tenho que mudar. A razão da vida dele é mudar quem está do lado. E muitas vezes esquece de admirar, de elogiar. Cada pequena coisa vira um motivo para criticar, um motivo para reclamar, um motivo para exigir. E vai perdendo o lugar da honra, vai perdendo o lugar da afirmação. Então é um capítulo muito interessante para quem deseja entender mais. Eu queria compartilhar com vocês. Eles escreveram aqui um texto pequeno, parábola de uma rosa, e eu queria que você prestasse atenção. Certo homem plantou uma rosa e a aguava fielmente.
Antes que ela florescesse, examinou a planta e viu um botão, que logo desabrocharia. Mas notou também os espinhos ao longo do caule e pensou: como uma flor tão bela pode vir de uma planta assolada por tantos espinhos afiados? Entristecido por esse pensamento, deixou de aguar a rosa. Esta, antes de estar pronta para desabrochar, morreu. Assim acontece com muitas pessoas. Dentro de cada alma existe uma rosa. Temos qualidades divinas plantadas em nós ao nascermos, que crescem em meio aos espinhos dos nossos defeitos. Então, nós nos desprezamos, achando que nada de bom poderá vir de nós. Deixamos de aguar o bem em nosso interior e com isso ele morre. Jamais alcançaremos o nosso potencial dessa forma. Algumas pessoas não enxergam a rosa dentro de si. Alguém precisa mostrá-la. Olha para a pessoa que está do seu lado. Um dos maiores dons que alguém pode ter é a capacidade de ver além dos espinhos. Olha que coisa linda. E encontrar a rosa dentro dos outros. Isso é amor. É olhar para as pessoas, conhecer os seus defeitos verdadeiros e ainda assim aceitá-las em sua vida e reconhecer a nobreza da sua alma. Ajudá-las a reconhecer que são capazes de superar suas falhas. Se lhe mostramos a rosa, vencerão os espinhos. Só então florescerão vez após vez. Dentro de cada alma existe uma rosa. Queria fazer uma pergunta para vocês. Se o seu cônjuge pudesse se ver, se enxergar, apenas através das suas palavras, ele se sentiria verdadeiramente amado? Outro livro que eu gostaria de indicar, mas eu não consegui trazer porque ele está emprestado, é o Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. E ele trabalha exatamente isso. O poder que tem as nossas palavras nas relações que nós desenvolvemos. E ele discorre sobre algumas estratégias nesse livro, da forma como nós podemos nos comunicar sem atacar e ouvir sem defender. Então, quem também tiver interesse, você é uma pessoa que você fala assim: Roberto, eu tenho muita dificuldade de usar as palavras. Eu te recomendaria fortemente ler esse livro, Comunicação Não Violenta. Ele investigou o papel da linguagem na forma como nós nos relacionamos e estabeleceu estratégias bem básicas e descomplicadas, assim como o Gary. Então, se você é uma pessoa que ainda profere muitas palavras duras, não sabe usar as palavras, em momentos de conflito acaba exagerando, eu recomendo você a ler. Porque tem gente que até fala, mas ele fere. Tem gente que até tem um desejo genuíno. Por exemplo, alguém que chega e fala assim: sou eu aqui? Não, né? Pode continuar. Fala assim: nossa, mas você nunca faz nada direito. Sendo que você pode falar: eu sei que você se esforça, mas hoje eu me senti sobrecarregada. Você poderia dar uma atenção naquele aspecto? Então, às vezes, nós podemos ter razão naquilo que nós queremos comunicar, mas a forma que nós expressamos, ele pode edificar ou construir. Alguém chega e fala: nossa, mas você nunca me dá atenção. Você pode trocar o "você nunca me dá atenção" por "eu sinto falta de passar mais tempo com você". Será que nós podemos separar um tempo só para nós dois? Então, a forma como nós falamos dá sentido àquilo que nós fazemos. Então, são as palavras gentis e palavras que validam. Validar é reconhecer. Você sabia que tem muita gente dentro de um casamento se sentindo invisível? Ele pode não ter grandes problemas, pode não ter grandes conflitos, mas ele se sente invisível ao lado da pessoa que ele decidiu compartilhar a vida dele. E isso também é bíblico, validar. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É dizer que você se importa, que você vê, que você enxerga. Isso é um combate à solidão emocional que às vezes a pessoa pode sentir. Tem gente que está casado, mas se sente emocionalmente sozinho. E talvez seja o papel de revermos se nós estamos realmente
nos conectando mais ou nos afastando mais. Trouxe alguns exemplos básicos do dia a dia. Por exemplo, você pode validar dizendo coisas como: eu vi o quanto você se esforçou hoje com as crianças. Trouxe, o exemplo da criança porque nós temos 2 filhos pequenos. Obrigado por ter resolvido aquilo, me ajudou muito. Eu percebo que você tenta, mesmo quando tudo não dá certo. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro e ainda fez isso em casa. Muito obrigado. Eu imagino que isso foi difícil para você e eu estou aqui apenas para te ouvir. Você percebe o que essas palavras fazem? Elas trazem à luz aquilo que poderia passar despercebido. A pessoa se sente acolhida, enxergada, amada, valorizada. Geralmente nesse ponto, e aqui nós já estamos caminhando para o final, a gente associaria a uma prática da empatia. Todo mundo sabe o que é empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Só que lendo a Bíblia, Jesus nos mostra uma qualidade muito mais virtuosa do que a empatia. E eu amo isso. Quando ele fala lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão de Deus misericórdia. A Bíblia nos leva um pouco além. É um nível mais exigente, é um nível mais profundo. Enquanto a empatia fala assim: eu imagino o que você sente. A misericórdia, ela te move a agir. Você não apenas sente, você faz e executa aquilo que você enxerga de necessidade na outra pessoa. Então nós precisamos agir de compaixão também no nosso relacionamento conjugal. Porque às vezes a gente vai acostumando, entrando no automático, e às vezes a gentileza que a gente tem com alguém, ou a tolerância que a gente tem com alguém de fora, a gente não tem a mesma tolerância e a mesma compaixão com quem está ao nosso lado. Então o Senhor te chamou sim para agir com misericórdia e com compaixão com quem está do seu lado. Não é só imaginar o que ele sente, é decidir agir com compaixão, mesmo quando você quer reagir, mesmo quando você quer revidar, mesmo quando você tem todas as armas para dizer ao contrário, você utiliza o seu coração para ter misericórdia. E às vezes a gente aplica isso ao irmão, a quem está passando uma necessidade, ao caído. Você pode aplicar com quem está do seu lado. E eu queria dizer para você, mulher, seja misericordiosa. Eu queria dizer para você, marido, seja misericordioso com a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Porque muitas vezes a gente entra no automático, trata com grosseria ou trata com indiferença. E talvez essa série das linguagens do amor seja um divisor de águas para realinhar o seu casamento. E nós chegamos à última, as palavras que honram. Então, com o tempo, muitos casais deixam de se admirar. O que é honrar? Honrar é atribuir valor. É reconhecer a importância, é tratar com dignidade, é tratar alguém da forma que ele realmente merece, que realmente merece, que nós fazemos questão de deixar claro isso. Então você pode falar: eu admiro você, eu te honro. E aqui quando ele traz a honra, é para a pessoa, na presença dela e também fora. Quando tem filhos, por exemplo, validar para os filhos quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem tem familiares ou em público também. Ele fala que a honra, você honra tanto a pessoa quanto honra a pessoa na presença de outras pessoas. É validar, porque tem gente que na presença de outras pessoas inferioriza. A honra não, é um combate à desvalorização. Você valoriza, você reconhece. Então se você é pai e mãe, fala para os seus filhos o quanto seu cônjuge é importante. O quanto vocês dois são importantes um para os outros. Fale para os seus familiares, fale para os seus amigos, verbalize, coloque a pessoa no lugar que ela realmente tem que estar, que é ao seu lado. Então seja em público ou em particular, você pode honrar a pessoa, não guarde a sua admiração em silêncio.
Às vezes ela precisa ser alimentada, ela precisa ser enxergada, ela precisa ser vista por você. Então você pode elogiar o caráter da pessoa em público ou em particular. Eu admiro a sua paciência, eu confio em você, tudo que você faz é com primazia, você é muito temente ao Senhor. O Gary Chapman, ele deixa uma dica: se você tem muita dificuldade de usar palavras, talvez não seja a sua linguagem predominante. Mas ele falou, pega uma folha de um tamanho, coloque em algum lugar que você vai visualizar todo dia e escreve assim: as palavras são importantes, as palavras são importantes, as palavras são importantes. E quando você abrir a porta do seu guarda-roupa, ou quando você olhar o espelho, lembra. E se aquele dia você ainda não conseguiu expressar nenhuma palavra de afirmação, esse lembrete vai te falar: as palavras são importantes. Ele também dá outra dica: você pode pegar um bloco de notas e escrever várias palavras de afirmação, através da leitura do livro, através da ministração de uma palavra, através de pesquisa sua. Se é tão difícil para você, ele falou, vai fazendo um repertório de palavras de afirmação. E depois chega para a pessoa e fala: olha, você arrasou nesse jantar, no estilo MasterChef. Já ouvi isso do meu marido, tá? É muito bom ouvir isso. Mas lembre-se, elogios genuínos. Não são vazios, não é falar por falar. Mas você pode ir fazendo, faz aquele caderninho. Escreve uma carta, coloca num lugar onde ele ou ela vai achar despretensiosamente. Começa a aflorar através das palavras. Manda um post-it, manda um cartão, vai escrevendo, nem que você tenha que consultar. Consulta rapidão lá no quarto, vai lá na sala e profere aquela palavra de afirmação. Eu tenho certeza que essa rosa vai desabrochar lindamente. Para quem não tem esse hábito, faça esse teste durante uma semana e depois você conta para os seus líderes o resultado. Fala, expressa, verbaliza. E última pergunta para vocês: as palavras realmente fazem tanta diferença aqui? E eu já queria chamar aqui o meu esposo, e eu queria que você ficasse de pé, e eu queria te responder: sim. A Bíblia diz que sim. Nós acreditamos que as palavras fazem diferença. A língua tem o poder da vida e da morte. Casamentos não acabam às vezes por grandes erros, mas por pequenas palavras que foram repetidas todos os dias. Palavras constroem identidade, palavras destroem aos poucos. E talvez seu cônjuge não precise de mais coisas. Ele só precisa ouvir de você aquilo que ele nunca ouve. E eu queria te honrar aqui também por todas as palavras que você semeou na minha vida. Se eu estou aqui hoje, né, é porque você sempre me nutriu. A minha alma foi nutrida por cada palavra, por cada oração. E é por isso que o Senhor marcou, né, Rô, esse dia de hoje. Então eu queria que você pegasse na mão do seu cônjuge. Nós vamos fazer essa oração. E você vai declarar a palavra sobre ele. Você vai liberar como já foi liberado aqui. Mas de acordo com o que você aprendeu, que você possa aplicar agora. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, debaixo da tua palavra, nós queremos reafirmar o nosso compromisso em cuidar, em sermos mordomos fiéis de tudo aquilo que o Senhor nos entregou. E um disso foi o nosso casamento. Então que o Senhor nos ajude, Senhor, a usar as palavras como instrumento de vida e não de morte. Que possam sair das nossas bocas palavras, Senhor, que curam, que encorajam, que honram, que validam, que levantam e que constroem. E se alguém, Senhor, ainda tem muita dificuldade, se pessoas foram feridas através das palavras, que hoje seja uma noite de reconciliação, de perdão e de cura e de estabelecimento de uma nova rota. Abençoa cada casal que se dispôs, que abriu o seu coração, o seu entendimento e a sua alma para aprender de Ti. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, amém. Quem vai usar muitas palavras essa semana? Deixa eu ver aí. Então você pode aplaudir ao Senhor? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
A Rô vai estar entregando para vocês aí as 3 palavras reflexivas que nós utilizamos agora. Então, vocês vão receber. Peço que vocês leiam e agora vocês vão fazer um momento a 2 aí. Pode sentar, conversar baixinho no pé do ouvido. Primeira pergunta. Vou esperar ela entregar todas, que aí eu leio todas para vocês. Quem não começou a leitura do livro ainda, recomendo que comece. Ainda tem outras 4 linguagens para você aprender e aperfeiçoar. Então, o Mauro e a Rô estão entregando. Então, esse é um momento de análise, não é um momento de acusação. Faça uma autoanálise aí. Se você lembra da última vez que elogiou, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Tem um elogio bem aí, algo genuíno de dentro do seu coração. Ou você só lembra da última crítica, da última reclamação. Qual das duas está mais presente na memória? Aquilo que está mais presente na memória é aquilo que vai reforçar ou não a conexão do casal. 2, as palavras que você diz ao cônjuge validam e encorajam ou faz com que ele se sinta criticado e insuficiente? É a sua hora de inspirar coragem. É a sua hora de usar uma palavra encorajadora. Eu te desafio aí, pega uma palavra encorajadora e fala no pé do ouvido dele ou dela aí. O que você pode inspirar coragem hoje? Ó, já vi gente lá atrás, muito bem. Casal de verde aí arrasou, viu? É isso aí, deixa Deus te usar, varão. Vocês podem continuar em casa, tá bom? Vocês podem continuar em casa. E 3, se o seu cônjuge só pudesse se ver através das suas palavras, ele se sentiria amado ou diminuído? Se o espelho da sua vida fosse as palavras do seu cônjuge, o que ele refletiria? Então eu propus essas 3 palavras, mas eu queria que vocês também refletissem ao longo da semana. Reflete, pensa, o que foi semeado, o que foi proferido, eu estou gerando vida ou eu estou gerando morte? Que fica de reflexão para todos vocês. Rô, muito obrigada pela oportunidade, pela honra de estar aqui. Estamos juntos sempre, que Deus abençoe todos os casais e esse ministério. Senta e resolve.